Oficialmente, bom dia a todos, meu nome é Leandro e a matéria é Biologia. Pessoal, nós estamos começando hoje um novo assunto, hein? O nome é Citologia, estudo da célula. Você já ouviu falar sobre célula várias vezes na sua vida, esse ano também a gente já falou na primeira unidade. Mas veja só, quando é que começou esse estudo? Há cerca de uns 400 anos. A célula foi descoberta em 1665, depois da invenção do microscópio. Isso mesmo. Porque a célula é uma estrutura muito pequena, então só após a invenção do microscópio, que amplia as imagens das coisas, é que a gente descobriu a célula. E aí depois, em 1839, dois homens, Schleider e Schwann, estabeleceram a teoria celular, na qual eles disseram que todos os seres vivos são formados por células. E isso é uma verdade, pessoal. Seres que só têm uma célula são seres unicelulares. Seres que têm muitas células são chamados de seres pluricelulares. Mas as células, elas não são iguais. E a gente vai ver a diferença de algumas células aqui. E depois dessa diferença, a gente vai falar sobre as partes da célula. A célula, ela tem três partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Cada aula vai falar sobre uma dessas partes. Hoje eu vou falar de membrana, depois citoplasma e por último, núcleo. Então, eu preparei uns slides para vocês. Me acompanhem neste momento. Então aqui tá, pessoal, a célula. Vamos falar hoje sobre a membrana plasmática, mas primeiro eu quero mostrar uns tipos de células para vocês. Vamos lá, ó. Aqui está, ó. Aqui é a célula de uma bactéria. Aqui é uma célula de um animal qualquer, pode ser o ser humano. E aqui está a célula de um vegetal qualquer. E aí o que acontece? Essa célula aqui é chamada de célula procarionte. Por quê, pessoal? É uma célula primitiva. É uma célula que não tem núcleo. Você está vendo que não tem quase nada dentro da célula. Só tem a membrana plasmática, o citoplasma e o DNA aqui. Então é uma célula bem simples. É a célula procarionte da bactéria. Já aqui essas duas células, pessoal, são células eucariontes, que são células que têm núcleo. Olha o núcleo aqui, olha o núcleo aqui. E o DNA fica dentro do núcleo. Além de terem núcleo, elas são muito mais complexas que a célula procarionte, porque ela tem vários organelos, ó. Os órgãozinhos estão aqui. Então, tanto a célula animal quanto a vegetal são eucariontes e a bacteriana é uma célula procarionte. Esses são os dois grupos de células que existem. E agora a gente vai falar, sabe o quê? Sobre a membrana plasmática, que tem tanto na célula animal, quanto vegetal, quanto bacteriana. Vamos lá falar um pouquinho sobre membrana agora? Primeira coisa que eu quero falar sobre membrana. Aqui está uma célula e revestindo ela toda tem o quê? Essa película, essa membrana. Eu fiz um cortezinho da membrana e ampliei ela aqui para vocês verem. Ó. Eu fiz um corte e trouxe ela aqui para cima. Olha só como é a membrana, não é só uma linhazinha não, pessoal. É essa coisa fantástica aí, essa coisa maravilhosa, a membrana plasmática. Vocês estão vendo que ela é formada por milhares de moléculas. Gente, aqui vocês estão vendo ó, que tem uma moléculazinha azul, uma bolinha. E aí tem um negocinho aqui amarelo, depois outra amarela e outra azul aqui em cima. E tem um bocado desse. O que é essa estrutura? Olha ela aqui grandona para vocês verem. Olha ela aqui. Gente, eu peguei só uma dessa daqui e coloquei aqui. O nome dessa molécula, sabe qual é? Fosfolipídio. Ô Leandro, por que recebeu esse nome? Essa bolinha azul tem um átomo de fósforo aqui, tem um P aqui dentro. Então essa bolinha azul, ela tem um átomo de fósforo, então ela é chamada de fósforo. Já essas duas projeções amarelas são chamadas de duas caudas de lipídio. Então fosfolipídio. Ok, pessoal? Tá falando aqui que essa parte é polar e essa é apolar, ou seja, essa parte se mistura com a água e essa não. Claro, se aqui é lipídio, né, gente? Lipídio e água não se mistura, que a gente já falou isso na segunda unidade. Aliás, primeira. Então, gente, isso é um fosfolipídio. É isso que forma a membrana plasmática da sua célula e de todas as células. Aqui eu tenho um fosfolipídio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200. E em cima eu tenho outra camada ao contrário. Então eu tenho uma camada para cima e outra camada para baixo. Então a gente diz que a membrana plasmática, na verdade, é uma bicamada. Olha o nome, hein? Bicamada lipídica. Por que é bicamada lipídica? Porque tem duas camadas de fosfolipídio. Então, gente, é isso a membrana plasmática. Se alguém perguntar para você, a membrana plasmática é formada por quê? Você vai falar por duas camadas de fosfolipídio.
Ô Leandro, e o que é esse negócio aqui estranho? Que parece aqui um alienígena. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui são proteínas. Então vocês estão vendo que além de fosfolipídios, a membrana plasmática tem algumas proteínas inseridas nela. Então, respondendo a primeira pergunta aqui, qual é a composição química da membrana plasmática? Você vai falar, ela é formada por fosfolipídios e proteínas. Tem mais fosfolipídio do que proteína. Vamos passar. Aí aqui eu tenho mais uma vez a imagem da membrana plasmática, pessoal. Ó, um bocado de fosfolipídio, duas camadas e algumas proteínas inseridas. Tá bom? Tranquilo. Aí agora mais o que eu quero mostrar para vocês. Aqui também, ó, pessoal, a membrana plasmática aqui em laranja aqui na célula vegetal. Tá por dentro aqui, você não consegue ver o resto. Aqui você consegue ver. Sim, Leandro, e o que você quer mostrar nessa imagem? É a segunda questão aqui que eu quero passar para vocês. Estruturas que podem ter por fora da membrana plasmática. Como é que é, Leandro? Pode ter alguma coisa fora da membrana? Sim. O que pode ter fora da membrana? Depende. Se for uma membrana animal, por fora pode ter essas paradinhas aqui, ó. Ô, Leandro, o que é isso aí, cara? Isso aqui são moléculas, carboidratos, que pode estar grudado tanto na proteína quanto no lipídio. Então, pessoal, quando a gente tem esses carboidratos aqui em cima, por fora da membrana, ligado tanto na proteína quanto no lipídio, a gente chama isso, sabe o quê? De glicocálix. Olha o nome estranho, hein? Não vai chorar, não. Glicocálix. Glico vem de glicose. Glicose é um carboidrato. Então, pessoal, essa ruma de molécula aqui são carboidratos que ficam ligados por fora da membrana e eles estão revestindo por fora a membrana, estão protegendo a membrana. Se chegar um invasor aqui, ó, um vírus, uma bactéria quiser entrar, primeiro ele bate aqui no glicocálix e não consegue entrar logo na membrana. Então isso aqui é uma proteção para a célula animal. Só quem tem glicocálix, esse envoltório externo, é a célula animal. Já a célula vegetal não tem glicocálix. O que ela tem por fora? Ele tem uma estrutura muito melhor que o glicocálix, ó. Tem essa estrutura marrom aqui, ó, bem dura e tal, resistente, que reveste tudo. Não é só um pedacinho, reveste tudo. Como é o nome dessa estrutura? Parede celular. Inclusive, quando a célula vegetal morre, gente, que isso aqui tudo morre, a parede celular fica. Ela é formada por um carboidrato chamado celulose. É essa parede celular firme que vai formar os móveis de madeira, o papel e tudo de madeira que a gente utiliza. Então, pessoal, célula animal não tem parede celular, não tem celulose. Então, por isso que a madeira assume essa característica aí conhecida de vocês. Então, repetindo, qual é o envoltório externo da célula animal? Glicocálix. Qual é o envoltório externo da célula vegetal? Parede celular. Próxima pergunta, pessoal. Endocitose. O que é endo? Dentro. Cito, célula. É dentro da célula. Como é que a célula engloba as coisas? Como é que entra uma coisa na célula se a célula não tem boca, pessoal? Vamos lá. Se ela for englobar uma partícula sólida, é de um jeito. Se for englobar uma partícula líquida, é de outro jeito. Então, olha o nome que eu vou soltar agora para vocês só para alegrar sua manhã. Ó, quando a célula come uma coisa, ó, engloba uma coisa sólida, a gente chama isso de fagocitose. Quando ela engloba um líquido, a gente chama de pinocitose. Sim, Leandro, qual a diferença das duas? Vamos lá, ó. Não chora agora não, ó. Quando ela tem aqui uma partícula sólida, ó o que ela faz, ó. Ela projeta como se fosse duas perninhas para cima, assim, ó, para englobar a partícula sólida. O cara que viu isso a primeira vez no microscópio achou que isso aqui eram duas pernas, então ele chamou isso de pseudópodes, ou seja, falsos pés. Ô, gente, eu não acho que isso aqui é pé, não, mas o cara achou, ficou até hoje. Vamos perdoar, né, esse cara aí, esse biólogo. Mas vamos lá, pessoal. Então, como é que é a fagocitose? É englobar partícula sólida através de pseudópodes, que é uma projeção da membrana plasmática. E aí ela engloba e aí coloca para dentro a partícula sólida. Na pinocitose é diferente. Olha o que acontece. Em vez dela jogar para fora, ela joga para dentro. Ela sofre uma dobra para dentro da membrana. Essa dobra para dentro se chama invaginação. Vou repetir. Invaginação, essa dobra para dentro. E aí quando ela invagina aqui, a água entra, aí essa aqui fecha e aí forma um corpo com líquido aqui dentro. Então ela englobou partícula sólida, fagocitose. Englobou partícula líquida, pinocitose. Legal, né, pessoal? Aí agora como é que a célula bate o barrão, né? Como é que ela dá uma cagada? Olha o que acontece aqui.
Quando ela digere o nutriente aqui dentro, aí esse resto aqui ela tem que jogar para fora. Como é que ela joga para fora? Essa vesícula, ela vem aqui e gruda na membrana plasmática. Olha o fosfolipídio aqui, ó, gente, ó. 2 camadas de fosfolipídio. Aí chega aqui, ele gruda aqui na membrana plasmática e essa parte se abre e ele joga para fora as partículas que não servem para a célula. Esse processo é chamado de exocitose. Exo é fora, cito é célula, fora da célula. Então é como se a célula estivesse dando uma cagada, né, pessoal? Então matamos mais esse ponto. E olha aí a fala, Leandro. Chegou a hora de você falar sobre transporte ativo e passivo, beleza? Beleza, então o celular vai me acompanhar aqui agora, viu, pessoal? Pessoal, então falando um pouquinho de transporte ativo e passivo para vocês. Antes eu quero passar alguns conceitos aqui e eu trouxe esse copo aqui com esse salgadinho para explicar. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito de hipertônico e hipotônico. Olha só, hiper, já lembra logo, é muito. Hipo é pouco. Então aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma célula e essa célula aqui está a membrana plasmática, aqui dentro está cheio de minerais. Isso aqui são minerais. Que mineral é esse aqui, pessoal? Esse mineral, vamos dizer que seja sódio. Na tabela periódica, sódio é Na. Essa célula aqui está com muito sódio ou com pouco sódio? Está com muito, ó. Tem muito sódio aqui. Então, e outra, esse sódio aqui que é o mineral, a gente chama ele de quê? A gente chama ele de soluto, que é a parte sólida. Já a água, vamos dizer que aqui está cheio de água, que é o citoplasma da célula, é a parte líquida, a gente chama de solvente. Beleza. Então tem soluto e solvente. Quando tem muito soluto, que é esse caso aqui, a gente diz que esse meio é hipertônico, porque está cheio da parte sólida, que é o mineral. Agora, se eu tirar aqui, ó, ficar só com esse pouquinho aqui, pessoal, de soluto, e tem muita água dentro da célula, aí eu digo que esse meio agora é o quê? Hipotônico, porque ele tem pouco soluto em relação à quantidade de solvente. Então, a primeira explicação eu já trouxe para vocês. A diferença entre hipotônico e hipertônico, e o que é soluto, que é a parte sólida dos minerais, e o solvente, que é a parte líquida, a água. Segunda e última coisa que eu quero falar para vocês, antes de explicar os dois transportes, é a questão de equilíbrio. É o seguinte, na natureza, as células têm uma tendência a chegar ao equilíbrio quando as duas estão juntas. Se eu tiver uma célula com, vamos dizer, 10 átomos de sódio lá, e a outra tem 5. A tendência é que aqui tem 10 de sódio para aqui tem 5, para poder as duas equilibrarem. Quando elas vão equilibrar, a gente chama isso, esse tipo de transporte, a gente diz que é a favor do gradiente de concentração. Olha o nome que eu estou falando, um termo assim meio estranho. Que termo é esse? Vou repetir. A favor do gradiente de concentração, ou seja, a favor do equilíbrio, traduzindo. Mas você falou, Leandro, por que não usa logo esse termo? Porque os livros colocam outro termo, rapaz. Aí eu tenho que falar assim. Então, ó, vou pegar outra célula aqui para você ver a coisa acontecer. Tá aqui a célula B. Célula A, célula B. Qual aqui é hipertônico o meio? Essa, tá cheio de soluto. Qual é hipotônico? Essa, tem pouco soluto. Aí o que acontece? Se passar soluto dessa para de cá, está sendo a favor do equilíbrio? Está. Olha o que vai acontecer. Está equilibrando, ó. Está equilibrando. Vai ficar igual. Então, quando passa dessa para cá, que é a favor do equilíbrio, a gente fala que é a favor do gradiente de concentração. Mas, vamos voltar ao estado inicial. Estava assim, olha o que vai acontecer agora. Vai sair daqui e vai vir para cá. Oxente, pessoal, tá desequilibrando mais ainda, não é isso? Se tá desequilibrando, tá indo contra o equilíbrio, tá indo contra o gradiente de concentração. Então esse termo você tem que aprender, contra e a favor do gradiente de concentração. Baseado nisso, agora eu já posso explicar facinho para vocês o que é transporte ativo e passivo. Vamos lá então, acompanhe comigo. Vamos deixar no estado original. Pronto, estava assim. Aqui tem muito soluto, aqui tem pouco. Olha o que é transporte ativo. Transporte ativo é um transporte quando o soluto passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, gastando energia. Ou seja, contra o gradiente de concentração.
desequilibrando mais ainda. Então, o que vai acontecer? Aqui é a célula B, aqui é a célula A. Aqui é a célula B, aqui é a célula A. O soluto vai sair daqui para cá. Vai desequilibrar mais ainda? Vai. Olha o que vai acontecer. Uma vai ficar cheia de soluto, a outra vai ficar com soluto nenhum. Foi contra equilíbrio? Foi. Então a gente chama isso de transporte ativo. A membrana deixou passar. A membrana permitiu esse transporte. Isso é transporte ativo na célula, a gente chama. Só tem esse transporte ativo, ele é contra equilíbrio e ele gasta energia. Agora, e transporte passivo? Vamos deixar no estado original. O transporte ativo, passivo tem 3 tipos de transporte passivo. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Acompanhe a diferença comigo, por favor. Difusão vai ser a passagem do soluto e vai ser a favor do equilíbrio. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho que pegar o soluto daqui e passar para cá para equilibrar, sim ou não? Sim. Aí eu pego o soluto, ó, e passo para cá. Isso aqui, gente, a membrana está deixando passar. A membrana está deixando passar. Eita! Então, no transporte passivo, na difusão simples, a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, para equilibrar. Não há gasto de energia porque equilibra. Isso é difusão simples. Já na difusão facilitada é a mesma coisa, só que existe uma proteína aqui na membrana que ajuda nesse transporte, que pega o soluto e empurra para o outro lado. Por isso que o nome é difusão facilitada, porque uma proteína facilita a passagem. Só isso. E para encerrar, o terceiro tipo de transporte passivo é a osmose. Então vamos voltar ao estado original. Estava assim. Ô Leandro, o que é osmose? Osmose não é passagem de soluto. É passagem de líquido, do solvente, da água. Então agora eu quero fazer uma pergunta para vocês bem difícil. Ó, imagine que esses 2 copos têm a mesma quantidade de água, mas de soluto é diferente. Vocês estão vendo, aqui tem mais soluto. E eu quero equilibrar as 2 células. Só que a célula não permite a passagem de soluto, só permite a passagem de água. Como é que eu equilibro essas 2 células? Eu faço a água passar da célula A para B ou da B para A? Eita! Como é que eu equilibro essas 2 células? Passa a água da A para B ou da B para A? Resposta, não chora não, viu? A água tem que passar de B para A. A água vai sair daqui para vir para cá. O Leandro, e assim vai equilibrar? Vai. Aqui vai ficar com pouca água e aqui vai ficar com muita água. O Leandro equilibrou? Equilibrou, sabe por quê? Equilíbrio de concentrações. Se aqui eu tenho pouco sal, basta ter pouca água. Se aqui eu tenho muito sal, eu tenho que ter muita água. Então, pessoal, dessa forma, a concentração vai ser igual das 2, apesar que as quantidades de soluto e solvente vai ser diferente. É a mesma coisa você pegar um copo, esses 2 copos, e você colocar açúcar e nos 2, só que esse aqui tem muito açúcar e esse tem pouco. E você quer que os 2 fiquem doces da mesma forma. O que você faz? Bota água igual nos 2? Não. Para ficar os 2 com a mesma doçura, você tem que colocar mais água onde tem mais açúcar. E bota pouca água onde tem pouco açúcar. Quando você mexer os 2 e tal, a concentração vai dar a mesma. Então é o mesmo princípio aqui. Onde tem muito soluto, bota muita água. Onde tem pouco soluto, bota pouca água. Essa passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado, a gente chama de osmose. E ela ocorre muito no dia a dia. Quer ver um local que acontece? Acontece na salada da sua casa. Quando a sua mãe, ela pega o alface e o tomate e ela coloca vinagre e sal, sabe o que está acontecendo? O meio de fora está ficando com muito soluto, que ela encheu de sal. Aí sabe o que vai acontecer? A água, ela sai do meio menos concentrado para o mais. Ela sai do tomate e vem para fora do tomate. Vem para a tigela. Aí o tomate começa a murchar, murchar, murchar. Quando você vai comer a salada, o tomate está todo murcho e está aquela ruma de água ao redor. O que foi que aconteceu na salada da sua casa? Osmose. Outra coisa que onde ocorre uma osmose, por exemplo, sabe quando? As baronesas. O rio Cachoeira está aí, cheio de baronesa. Elas gostam de viver numa água o quê? Sem sal, que é água de rio. Quando as baronesas chove forte, que a baronesa vai para o rio, vai para o mar, o mar é água salgada, cheia de soluto e hipertônica. O que acontece lá? Acontece que a baronesa lá vai perder água para o mar, porque o ambiente que ela está
é cheio de sal. Aí ela vai murchar, vai ter osmose na baronesa e ela vai morrer. Por isso que a baronesa não sobrevive lá na água do mar. Então, pessoal, a osmose é um fenômeno que ocorre muitas vezes aí no nosso dia a dia. E aí eu quero fazer uma revisãozinha rapidinho agora no slide para terminar com vocês. Vamos lá. Aqui está, pessoal, revisão para alegrar. Vocês conseguirem. Gente, toda célula tem membrana plasmática, isso mesmo. Pode ser a célula tanto eucarionte, tanto procarionte. Funções da membrana. A membrana, gente, ela controla o que entra e o que sai da célula. E tem uma coisa que eu não falei para vocês, hein? A membrana apresenta permeabilidade seletiva. Grava essa palavrinha aí, hein? Permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Se for alguma substância útil, ela pode deixar entrar. Se for inútil, ela não deixa entrar. Composição da membrana. Do que ela é formada? É formada por uma bicamada lipídica. Fosfolipídio mais proteína. Envoltório externo à membrana. Por fora da célula animal, o que tem? Glicocálex. E da célula vegetal, o que tem? Parede celular. Endocitose é quando a célula engloba alguma partícula. Se for sólida, fagocitose, através de falsos pés. Se for líquido, pinocitose, através da invaginação. E exocitose é jogar para fora os restos, né? A substância inútil. E os tipos de transporte eu falei, tem dois, ativo e passivo. Ativo gasta energia, porque é contra o equilíbrio. E passivo não gasta energia, porque é a favor do equilíbrio. O passivo tem três, pessoal. Difusão simples e facilitada, que o soluto passa do meio mais concentrado para o menos, para equilibrar. E a osmose, que é a água que passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, para poder equilibrar também. Ok? Então essa foi a aula de hoje sobre membrana plasmática. Vamos fazer atividade e qualquer coisa vocês me procuram, tá bom? Por hoje é só, pessoal.